As ciências exatas, é a hora e a vez do professor Domingos com a matemática. Muito bem-vindos ao Projeto Eureka. O Projeto Eureka abre as suas portas para olhar as partículas da boa matemática, ou as partes da matemática, antes que nos corrijam aí. Mas cabe aqui, abrindo o programa de hoje, uma nova orientação, sim, e um cuidado. Acompanhamos muito o processo do Exame Nacional do Ensino Médio. O Projeto Eureka esteve fazendo parte de todo esse projeto através de aulões de véspera, do material publicado pela Secretaria de Estado da Educação, e muitas pessoas conversaram conosco. Uma dessas pessoas que nos chama a atenção, uma estudante que disse ter chorado sobre a prova e ter ficado extremamente nervosa. A nossa sugestão é muito tranquila quanto a isso, embora seja profunda. Ou seja, vamos aqui traduzir, não fique nervoso, evite esse nervosismo de véspera, de contar os dias, de contar as horas. Chegamos à fase em que o aluno diz assim, faltam 3 meses, 3 semanas, 1 dia e 2 horas. Bobagem. Deixe a coisa caminhar naturalmente. Bom encontro com a matemática e tranquilidade ao fazer qualquer prova. Olá, meu amigo. Você que está assistindo o programa Eureka vai poder me acompanhar e me ajudar aqui nessa aula de matemática, onde nós hoje vamos falar sobre sucessões e sequências. Existem vários tipos de sucessões e sequências. Por exemplo, o alfabeto é um tipo de sucessão ou sequência. Não é verdade? Se você pegar só as vogais, você pode montar uma sequência com elas. Mas hoje nós estamos interessados mais nas sequências numéricas. Embora existam algumas sequências que intrigam os matemáticos e até a curiosidade há muito tempo. Você quer um exemplo? Pensa na sequência que eu vou te dizer agora. Veja só, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Eu quero que você me diga qual é o próximo número dessa sequência. Pense. Vou te dar um tempo para você pensar. Vou repetir. 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19. Qual é o próximo número da sequência? Dá um tempo para você? Bom, na verdade, gente, esta é uma sequência que acabou se tornando mais conhecida recentemente por figurar aí pela internet, pela grande rede de computadores. Agora, essa sequência antes não era tão conhecida e as pessoas usavam e abusavam delas para fazer certos tipos de armadilhas ou pegadinhas. Já conseguiu descobrir qual é o número? Não? Você conseguiu? O próximo número dessa sequência é 200. Você fala, nossa, professor, o que tem a ver isso? Por que 200? Porque 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19 começam com a letra T, certo? 200 também. Você vai falar, mas aí não dá, professor, isso daí é brincadeira. Na verdade é uma brincadeira mesmo. Mas as sequências que nos interessam são sequências que têm alguns padrões mais simples, principalmente quando a gente trata aqui do ensino médio, e basicamente as sequências que nós estudaremos serão a progressão aritmética e a progressão geométrica. Tá certo? Então me acompanhe, por favor. Imagine a seguinte sequência agora. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. Bom, o que essa sequência tem de especial? O número 2 é o primeiro termo dessa sequência, correto? O segundo termo é o número 4, depois o terceiro termo é o número 6 e assim por diante. Agora pense, qual é a variação que existe de um número para o outro? Do 2 para o 4, qual é a variação? 2 unidades. O que mais? Do 4 para o 6, 2 unidades. Do 6 para o 8, 2 unidades e assim por diante. Essa variação que você tem, essas 2 unidades que nós estamos dizendo, a gente chama de razão desta sequência. E que sequência é essa? Essa sequência é uma progressão aritmética. E o que é uma progressão aritmética? De uma maneira bem simples, é uma sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior somado com uma constante chamada de razão. Então, esse número 2 que nós vimos, essa variação de um termo para o outro, é a razão dessa progressão. Tá certo, gente? Essa é a progressão aritmética. Agora pense numa outra sequência. Pense na sequência 10, 5, 0, menos 5, menos 10. Você vai falar, ô professor, essa sequência está diminuindo? Exatamente, a gente pode fazer uma classificação das progressões aritméticas, ok? Por exemplo, a primeira que eu te disse, 2, 4, 6, 8, 10, etc., é uma progressão aritmética crescente, porque os números estão aumentando. Repare que a razão, que é o número 2,
é um número positivo, a razão é maior do que 0, correto? A sequência que eu te disse agora, 10, 5, 0, menos 5, os números estão o quê? Estão diminuindo. E qual é a variação entre eles? Você vai falar, olha, professor, tá diminuindo de 5 em 5. Pois é, então, para você achar a razão dessa progressão, da progressão aritmética, você pega um termo e subtrai o termo anterior. Por exemplo, voltando lá na 2, 4, 6, etc. Se você fizer 8 menos 6, você vai ter a razão que é 2. Agora pense nessa última progressão, 10, 5, 0, menos 5, menos 10, etc. Se você pegar 5 menos 10, quanto é que dá isso? Quanto é que dá 5 menos 10? Dá menos 5. Você vai falar, então a razão pode ser negativa? Pode. Aliás, a razão negativa é uma característica da PA decrescente. Os termos estão diminuindo. E agora imagine o seguinte, pensa na próxima. Pense na sequência 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Você vai falar, isso daí é uma progressão aritmética? Bom, cada termo é igual ao anterior somado com uma constante chamada de razão. Qual é a variação aí? A variação é 0. 5 menos 5 dá 0. Então essa é uma progressão aritmética constante. Correto, gente? Então são essas progressões aritméticas que eu te dou de exemplo. Ok? Pense na próxima situação agora. Vamos tentar montar uma fórmula para a gente conseguir achar qualquer termo de uma progressão. Mas antes é bom que você saiba quem é quem. Dá uma olhada comigo. O primeiro termo da progressão é chamado de A1. O segundo termo é chamado de A2. O terceiro termo de A3 e assim por diante. Ainda, a razão a gente costuma usar a letra R. Isso não é uma regra, mas quase que na totalidade dos exercícios se usa a letra R. Nós temos ainda o N. O que representa a letra N? O número de termos da progressão. Correto? Você vai falar, professor, mas uma progressão aritmética tem quantos termos? Depende. Se você pegar a seguinte progressão, pense lá. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. São 5 termos. Então essa PA é uma PA finita, porque você conhece quantos termos ela tem. Ela tem um número limitado de termos. Por outro lado, você podia pensar nos números naturais. Números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Essa é uma sequência infinita, portanto é uma progressão aritmética infinita. É claro que para você conhecer o número de termos, você teria que ter uma progressão aritmética finita. Aí você tem uma quantidade limitada de termos. Não é verdade? Então agora que você já conhece quem é quem, falta você conhecer o talvez mais especial deles aqui nesse início, que é o AN. Quem? O AN. O AN representa o último termo da progressão ou um termo chamado de termo geral. Agora, acompanha o meu raciocínio. Vamos lá? Pense comigo assim. O que é o A2? Quem é o A2? O A2 é o A1 mais a razão. Verdade? Quem é o A3? É o A1 mais 2 razões. Vai acompanhando aí. Quem é o A4? O A4 é o A1 mais 3 razões. Quem é o A5? A1 mais 4 razões. Agora prolonga esse raciocínio. Então a gente pode dizer de uma forma genérica que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Professor, por que N menos 1? Repara uma coisa. Quando eu te perguntei quem é o A5, você não me disse que é o A1 mais 4 razões? A1 mais 4 razões. 4 mais 1 dá 5. Então, de uma forma genérica, se eu te perguntar quem é o A100, você pode dizer que é o A1 mais quanto? 99 razões. Porque a soma desse 1 com esse 99 dá o 100. A100 igual ao A1 mais 99 razões. E a fórmula do termo geral, que é a fórmula mais importante que nós temos aí nesse nosso princípio de aula, como é que é? AN igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Legal, minha gente? Então vamos dar uma olhada na utilização dessa fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Para isso, eu vou resolver com vocês um enunciado, mas aproveitar e mostrar para você o que é interpolação. Que? Interpolação. Interpolar, gente, é o mesmo que inserir, é o mesmo que introduzir, é o mesmo que intercalar. Então a gente vai mostrar para vocês a interpolação juntamente com a fórmula do termo geral. Vamos lá? Acompanhe então este exercício. Numa estrada, existem 2 telefones instalados no acostamento, um no quilômetro 6 e outro no quilômetro 51. Entre eles, serão colocados mais 8 telefones. Mantendo-se entre 2 telefones consecutivos, sempre a mesma distância. Determine em quais marcas quilométricas
deverão ficar esses telefones? Monte o exercício comigo. Você sabe que existe um telefone no quilômetro 6 e outro no quilômetro 51. E entre esses dois telefones você vai colocar 8. Peraí, se eu vou colocar 8 e existem mais os dois da ponta, são ao todo quanto? Ao todo, 10. 8 com os dois da ponta. Então você pode pensar que o telefone que está no quilômetro 51 seria o A10 dessa PA. E o telefone que está no quilômetro 6 seria o A1, é o primeiro. Então pense assim, o que é o A10? Vamos lá. A10 é igual ao A1, mais quantas razões? 9 razões. Então o 51 é igual a 6 mais 9 razões. Faça a operação, passe o 6 para o outro lado, 51 menos 6, 45. O que mais? 45 igual a 9R. O 9 que está multiplicando você passa dividindo. Quanto é que dá 45 dividido por 9? Quanto? 5. O que é esse 5, minha gente? Esse 5 é a razão da tua PA. Agora, monte a PA completa. O que você faz? Você pega e vai somando 5. Qual era o primeiro telefone? 6. Com 5, 11. Com 5, 16. Com 5, 21. Com 5, 26. Com 5, 31. O que mais? 31 com 5, 36. Com 5, 41. Com 5, 41 com 5, 46. Com 5, 51. Pronto, você montou a progressão que você queria. Legal, gente? Gente, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta.